Celebrar os fiéis defuntos é tocar o limite da nossa existência. Nós sabemos que uma passagem poderá acontecer na nossa vida. É a passagem da morte. E a morte biológica. Se Cristo voltar enquanto estivermos vivos, não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas provavelmente ali não experimentaremos a morte, por assim dizer. Isso aqui é teologia, não vamos entrar nisso. O fato é que nós estamos num caminho e que esse caminho terá um fim, que é a morte biológica. Mas mesmo a morte biológica, ela é temporal, e já já eu vou explicar isto. Ocorre que diante do evento morte, sobretudo esta biológica, nosso ser meio que se rebela. Como é que pode acontecer a morte? E imediatamente, quando falamos dela, nós perguntamos qual é o sentido da nossa vida. Porque não tem nenhuma lógica receber um dom tão grande, tão bonito, que é o dom da vida. Poder viver a alegria de ver a existência, de ver paisagens fantásticas, de conhecer pessoas profundas, de realizar coisas boas e de uma série de coisas que a vida nos proporciona para que tudo acabe um dia com a morte. Não, o ser humano se rebela diante disso. Ele não aceita. E é natural que não aceitemos. A morte entra no mundo por causa do pecado. Muito bem. O fato é que, ainda que exista esta rebelião do homem, o homem intui, e aqui eu estou falando de todos os homens do mundo, todo ser humano intui que a morte ela não tem a última palavra. Não tem lógica. Como é que a morte vai ter a última palavra? Não tem lógica. E aí nós vamos passeando pelas culturas antigas, perceber que os homens entendiam, entendem ainda hoje, que a vida de alguma maneira continua. Se nós formos para o Egito Antigo, por exemplo, os sarcófagos. Dentro dos sarcófagos se colocava uma série de coisas para a pessoa morta, para que ela conseguisse viver na vida futura dela. Se nós formos aqui no Império Inca, no Império Azteca, nos índios norte-americanos, nos índios sul-americanos, nós vamos encontrar que em todas as culturas, a ideia de morte, ela não se enquadra. Ela não entra. Isso é interessante de pensar, porque isso é uma intuição. Isso está dentro do homem. Nós cristãos demos um passo na certeza. Já não temos mais uma intuição. Nós temos a certeza. A morte, ela não tem a última palavra. Por quê? Porque Cristo ressuscitou dos mortos. Foi aquilo que ouvimos no Evangelho. O Senhor ressuscitou. Então, a ideia de morte, ela não é aplicável ao homem. Se existe uma palavra que nós não podemos aplicar ao ser humano, esta palavra é a palavra morte. Porque nós somos chamados, desde o começo, desde a nossa existência, para a vida. E nós sabemos que esta vida, ela tem uma sua continuação. E aí nós vamos entender agora o sentido da nossa existência. Porque se eu entendo que a minha vida, ela continua, então o que eu vou querer para a minha vida é que ela demonstre, que ela dê os traços desta vida que não se acaba. E quais são os traços da vida que não se acaba? O amor, a bondade, a vida com Deus, viver com o Senhor. E isso aqui é interessante porque, veja só, quando alguém morre, nós, em geral, não lembramos as coisas más que a pessoa fez. Ou se lembrarmos, ainda damos uma desculpa. Ah, aconteceu isso, mas ele não era assim, não. Ele tinha uma... né? Ou seja, o que fica no nosso coração são sempre as boas memórias. São sempre as boas lembranças. E no dia da nossa morte, se lembrarão disso. E por quê? Porque o nosso coração, ele é feito para o eterno. Ele não é feito para as coisas pequenas, para as coisas do mal.
O nosso coração é feito para as coisas grandes. E por isso, quando contemplamos a vida de alguém, nós sempre lembramos as coisas positivas. Um gesto, o olhar penetrante, as palavras bonitas, as bondades que fizeram. E isto aqui se esconde aquilo que tanto falamos sobre abertura à vida. Abertura à vida não significa somente do ponto de vista da fecundidade, que é também importante. Mas a abertura à vida para o cristão é muito mais amplo. O nosso modo de ser comunica para os nossos irmãos a vida de Cristo. E é por isso que a morte ela não tem espaço aqui. Ela só vai ter espaço se nós escolhemos. A nossa morte já aconteceu. E quando aconteceu? No dia do nosso batismo. A única morte possível é a morte fruto do pecado. O fruto do pecado é a morte, vai nos dizer de São Paulo. Se nós vivemos no pecado, então nós estamos escolhendo ações que dão morte. E o fruto dela vai ser a morte. Mas o Senhor não quer que nós andemos naquela direção. Esta não é a nossa vocação. A vocação do homem é a vocação para a vida. E é por isso que nós celebramos hoje e comemoramos os fiéis defuntos. Porque de alguma forma, dentro de nós temos, além da intuição, como cristãos, a certeza de que a vida continua. Só que a vida não vai continuar depois que nós morrermos. Veja, a nossa vida ela já está aqui. Cristo é a vida da nossa vida. E por isso o cristão vive aqui hoje como eterno. Isso é um mistério muito forte, muito bonito. E quanto mais abertos à vida nós somos, tanto mais os nossos gestos comunicarão a vida, tanto mais as nossas palavras vão ser palavras de beleza, de profundidade, tanto mais o nosso modo de fazer o bem resplandecerá diante dos homens. E aí no final da nossa vida nós seremos lembrados por quanto fomos capazes de amar, por quantos gestos positivos, profundos, fomos capazes de fazer. E é interessante que isto caminha conosco dentro do coração. Não entro no mérito da questão, da justiça, da injustiça, não vou entrar nisso aqui. Nós vimos lá o que aconteceu no Rio de Janeiro essa semana. Situação deprimente, chata de todos os pontos de vista, Mas, repito, não vou entrar no mérito da questão. Eu estava ouvindo uma mãe de um daqueles que foram mortos. Com consciência, ela sabia que o filho tinha escolhido um caminho não legal, um caminho do mal. E ela dizendo, mas eu ensinei tudo para ele. Eu dei tudo para ele para que ele escolhesse o caminho do bem. Olha a esperança da mãe. Eu sei que se de repente ele tivesse continuado, ele iria sair dessa aqui. Ou seja, o nosso coração, ele não suporta o mal. Por isso ele não suporta a morte. O nosso coração não consegue conceber isso. O nosso coração só concebe a vida. Por isso que eu disse que você pode morrer se você escolher morrer. E quando é que você escolhe morrer? Quando você escolhe o pecado. Quando eu escolho o pecado. E quando fazemos isso, nós entramos numa dinâmica que é completamente destrutiva. E celebrar os nossos irmãos que já se foram hoje, significa, por um lado, pensar as coisas boas que eles nos deixaram e que frutifica dentro do nosso coração, esses traços de eternidade, que nos nossos bons gestos, as nossas boas palavras, a nossa relação com Deus comunica, e ao mesmo tempo pensar a nossa vida. Será que nós estamos vivendo bem? Será que nós estamos vivendo na bondade? Ou será que nós estamos escolhendo o pecado? Meu irmão, minha irmã, nós somos batizados. A morte para o pecado aconteceu no dia do nosso batismo. Aconteceu no dia em que fomos até a fonte batismal. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos tornamos filhos de Deus. Para nós cristãos, a vida na vida significa procurar somente aquilo que é de Cristo. E não aquilo que o mundo propõe. Não aquilo que a escuridão nos propõe. Eu gosto de uma frase de um amigo aqui, está aqui na igreja, que ele fala, inclusive, não aquilo que o bicho ruim propõe para nós. A gente não está nessa direção. Nós estamos numa direção diferente. A nossa é uma direção de vida, é uma direção para cima, de alegria. É uma direção que comunica
a beleza da nossa existência. E mesmo que a morte biológica nos atinja, provavelmente nos atingirá, essa morte é também temporária. E por quê? Porque nós acreditamos na ressurreição. E nós vamos ressuscitar com um corpo glorioso. Como será esse corpo glorioso? Não sabemos. Mas quer dizer que a morte biológica, ela também é temporária. Porque o dia que Cristo voltar, todos os mortos ressuscitarão, todos. E depois, no julgamento final, cada um vai para o seu destino, para a sua escolha. Enquanto você respira, você tem a possibilidade de escolher a vida de Cristo. Veja, colocando, a gente falou um pouquinho aqui dessa questão do Rio de Janeiro, mas imagine só que no momento da morte de Cristo, tinha ao lado dele 2 ladrões. Um se arrependeu e falou: meu querido, você não está vendo que a gente é malfeitor e que a gente que está correto, a gente está aqui? Mas esse homem aqui está nos dando a possibilidade de ser salvos. O cara se arrependeu, foi o primeiro santo canonizado. Hoje ainda você estará comigo no paraíso. O bom ladrão, a gente tem certeza absoluta que está com Jesus no céu. Agora imagina você que a gente pode pedir intercessão para ele, né? Já pediu intercessão para o ladrão que está no céu? É um pouco contraditório isso, não? Ou seja, no último segundo da vida do cara, ele se arrependeu. No último segundo ele olhou a vida da vida, olhou o Cristo, reconheceu os erros dele, o pecado dele, e Jesus falou: hoje você vai estar comigo no paraíso. Isso é de uma grandeza enorme. O outro, por sua vez, não quis saber de Jesus. E veja que essa posição e oposição nós vivemos todos os dias. A escolha entre a morte e a vida está diante de nós a cada instante. E o que nós escolhemos? A ressurreição de Cristo, a vida nova de Jesus? Reconhecemos e queremos viver o caminho da santidade que celebrávamos ontem? Queremos viver a nossa vida com esta abertura total à vida? Ou nós queremos viver a mesquinharia, o egoísmo, a falta de inteligência, a fofoca, a mentira e tantas outras coisas que podemos falar aqui, que só geram morte? Qual é o nosso passo? Hoje, deixo para vocês algumas diquinhas culturais que são interessantes. Se você puder, escute o Requiem de Mozart. Requiem de Mozart. Vai lá no Spotify, no Apple Music, tem lá, Requiem Mozart. É uma obra-prima. O Requiem é descanso, não? Que é uma missa feita para os fiéis defuntos. O segundo canto, que é o... acho que é o segundo, se não o segundo é o terceiro, que é o Dies Irae. Mostra exatamente essa força do combate. Dies Irae. A força da nossa vida que quer viver para sempre. O dia da ira, seria o dia do encontro com o Senhor, vai mostrando esse combate profundo e a beleza da orquestra que canta com todas as vozes e aquela voz final que quer dizer até o último suspiro: quero viver. Então quem puder hoje, escute o Requiem de Mozart. Ou quem quiser, também pode escutar Gustav Mahler, a obra Ressurreição. Nesta obra tem uma coisa lindíssima. Vai dizer: ressurgirás, tudo que foi feito para ti não morrerá jamais. Ressuscitarás. A música é legal porque ela vai colocando os tenores e os graves cantando ressuscitará, com uma voz da multidão, dos povos que querem viver para sempre, mas aí tem aquela voz da soprano que vem no final, cantando lindamente, tomando espaço dentro do coro, dentro da sinfonia, e chega num momento em que aquela voz da soprano, com uma leveza, como uma brisa, ela vai crescendo e vai tomando isso como uma afirmação profunda: você ressuscitará, tudo que foi feito para ti não morrerá jamais, ressuscitará. Isso é o respiro da nossa alma, isso é a beleza da nossa vida. E nós já podemos viver como ressuscitados, já podemos viver a nossa vida na vida de Cristo. E é por isso que hoje celebramos o último artigo do nosso credo: creio na ressurreição da carne e na vida eterna.
É isso que nós acreditamos. E é isso que determina a nossa existência. Quem vive com bicho do mal, bicho ruim, não entendeu isso. Quem prefere os pecados não entendeu que a nossa vida, o bem feito hoje, grita eterno. O bem feito hoje, o amor feito agora, grita para sempre. E se o nosso desejo é não morrer nunca, a única possibilidade é viver em Cristo, que venceu a morte. E viver como discípulo dele, de tal modo que as pessoas vejam na nossa vida Cristo resplandecido. O último ponto é, e a terceira dica cultural seria essa, não? De Olaf Bull, que é um poeta norueguês. Ele vai dizer que essa poesia, na verdade, está dentro de um romance. Tem um determinado momento que um camarada vai todos os dias visitar a sua esposa, né? Todo dia lá, visita a esposa e tal, e aí um dia passa um monge cisterciense, um padre, e começa a dialogar com essa pessoa. Só que o diálogo daquele homem era um diálogo sem esperança, dizendo, minha vida acabou, perdi o sentido, não sei o quê, e tarará, parará. E aí o monge vai dizer para ele assim, querido, tudo que foi vivo não poderá morrer. Ou, uma tradução mais livre, tudo que foi vivo não morrerá jamais. Ou seja, se tem verdadeiro amor, se tem Cristo na história, não morre. Se não tem Cristo, morre. E aí a nossa vida é essa. Se tem Cristo, viveremos sempre. Se não tem Cristo, morreremos sempre. A escolha é tua. A escolha é tua. A igreja não afirma que tem ninguém no inferno. Afirma que quem morrer em pecado mortal poderá ir para o inferno. Mas a questão é, diante de Cristo, um dia nós nos apresentaremos. A vida biológica, ainda que acabe aqui, ela retomará uma transformada. Estaremos diante do Senhor. E daremos conta da vida na nossa vida. Podemos viver uma vida cheia de vida, ou viver uma vida cheia de morte. O final, aí é você que escolhe. A vida vivida em vida vai viver para sempre. A vida vivida em morte, ela acaba no dia do caixão e morreu. A escolha é tua. Mas termino agora aqui com a ultimíssima esperança, por assim dizer. Alguns já nos precedem, não? Está lá o bom ladrão no céu. Ô gente, isso é grave, hein? Medita aí. Se um dia a gente vai chegar no céu e vai conhecer o bom ladrão, olha só. Né? Está o bom ladrão lá no céu. Mas Nossa Senhora também está lá, não? Eu canto em todos os velórios essa música, porque ela é muito bonitinha. A gente vai cantar no final, mas vamos cantar juntos ela agora, porque mostra a esperança que nós temos. Maria está lá no céu. Ela já está com os braços abertos esperando cada um de nós, né? E aí a gente sempre canta... Você tem a nota dela aí? Com minha mãe estarei na santa glória um dia, junto da Virgem Maria, no céu triunfarei, no céu, com minha mãe estarei, no céu, com minha mãe estarei. E quem é que pode ver triste diante de uma certeza dessa, não? Que Maria interceda por nós. Que assim seja. Amém.